A nova lei trabalhista entrou em vigor no último final de semana e o presidente Michel Temer já mudou alguns pontos. Foi publicada ontem uma medida provisória, alterando detalhes polêmicos e ainda restam muitas dúvidas sobre o que realmente significam todas as mudanças. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio do VTV da gente o advogado Wanderley Tedeschi. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Doutor, muitas mudanças aí já começaram a acontecer e o trabalhador já está sendo afetado. Perfeitamente. Eu, primeiramente, agradeço o convite, gentil convite de estar presente aqui. Espero poder esclarecer os telespectadores nessas dúvidas, né? Realmente, nem bem passou a vigir a nova lei e já temos alterações fruto aí da medida provisória que foi editada ontem. Doutor, primeiro vamos falar sobre o trabalho intermitente, que agora ele é válido, é considerado aí nessa nova reforma, né? O que é esse trabalho e como é que ele vai funcionar? O trabalho intermitente é uma nova modalidade de contratação. Aqui na nossa região, nós tínhamos um exemplo desse trabalhador, nós podemos colocar, por exemplo, o chapa, aquele cidadão que os motoristas às vezes pegam para fazer auxiliá-los na carga e descarga do veículo. Trabalham por dia, recebem pelo dia e depois vão trabalhar para outro motorista, né? Mas era uma atividade que nós chamávamos de eventual e essa pessoa não tinha nenhuma garantia, não era registrado, ele simplesmente, como o próprio nome dizia, ele tinha uma função eventual. No trabalho intermitente, a pessoa passará a ser considerada empregada, mas não prestará serviços de forma diária e contínua, né? Ela vai ser convocada para prestar serviços em dias determinados ou horas determinadas, né? Ela faz uma convocação prévia. O empregado, após a convocação, tem 24 horas para dizer se aceita ou não prestar o serviço e irá receber um valor que não poderá ser inferior ao salário mínimo ou salário hora mínimo, ou ao valor equivalente ao que o empregado da própria empresa que faça a mesma função receba. Isso vale para todo tipo de trabalhador? Para todo tipo de trabalhador. A gente não tem ainda uma dimensão exata se isso realmente será uma fonte de novos empregos e algo positivo, que vai possibilitar que pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho por conta da crise possam prestar um serviço que mesmo que sazonal, né? Ou se isso pode precarizar as relações de trabalho. A gente vê com um pouco de preocupação isso, mas teremos que, com o tempo, observar e verificar nessas novas contratações se realmente isso fomentou, né, a contratação de novos empregados e possibilitou uma abertura do mercado de trabalho. Sem dúvida. Doutor, agora sobre o caso das gestantes. Muito se falou aí, por conta da decisão dessa reforma, que agora as gestantes poderiam trabalhar em algumas empresas consideradas insalubres, né? E aí o presidente soltou essa medida provisória, agora... Então, elas não são obrigadas a trabalhar, mas podem trabalhar. Como é que ficou essa história? Era um ponto muito polêmico. Eu lembro bem que quando o projeto da medida original foi para o Senado, um dos pontos de destaque foi exatamente esse. E o governo havia se comprometido a alterar essa parte da legislação, porque realmente não faz um sentido muito lógico você exigir que uma mulher que é gestante, com todos os cuidados que o período gestacional exige, que ela trabalhe no local considerado insalubre. Mesmo que o médico ateste, eu até pensei, que médico iria atestar que não há risco, tanto à gestante quanto ao bebê. Há risco à vida dos dois, né? Exatamente, trabalhar num local insalubre. Então fez muito bem o governo em regular esse pedaço, né? Retirando a possibilidade do trabalho em local insalubre. Ela deverá trabalhar em local salubre. A única coisa é que, se ela trabalhava em área insalubre, e ela passa a trabalhar no local salubre, ela deixa de receber o adicional de insalubridade. Ela pode só período. Ser realocada ali dentro da empresa. Exatamente, essa é apenas realocada dentro da empresa. Legal. Doutor, também fala-se muito agora do home office, né? O teletrabalho, Exato. Que agora ele também já foi colocado aí dentro dessa reforma trabalhista. Como é que isso vai funcionar? O teletrabalho, ele já era uma realidade, né? Principalmente o pessoal que atua na área de TI, né? A tecnologia da informação, costuma fazer o home office como uma prática. Não havia uma regulação. A atividade já existia de uma forma meio que empírica entre as empresas e os trabalhadores, né? Tem por exemplo, muitos empregados de montadoras de veículos que fazem isso, às vezes, em alguns dias da semana, que trabalham aqui em Santos, vão a Santo André, São Bernardo, e às vezes permanecem aqui em alguns dias fazendo o home office ou teletrabalho, né? A lei veio regular essa situação. Trouxe alguns pontos interessantes, né? Um deles diz respeito, por exemplo, à exigência de que a empresa oriente esses empregados no sentido de que eles devem observar normas de ergonomia, ou seja, a empresa é responsável por orientá-los a que altura que o seu computador deve ficar, como o seu teclado deve ser colocado, de que forma a sua cadeira tem que ter um apoio lateral, etc. Então, eu achei isso muito positivo.
Um ponto que eu achei que a lei não tratou de forma adequada foi a questão de deixar para livre negociação a questão da aquisição dos equipamentos para o serviço do teletrabalho. Eu penso que o mais adequado seria que, se esse ponto é de interesse do empregador, aí ele caberia fornecer o equipamento. E hoje o que acontece é que muitos empregados usam o próprio equipamento. Exatamente. Né? E aí também tem a questão desse problema da ergonomia e da adequação do sistema, né, dessa pessoa ao sistema da empresa. Mas, enfim, foi muito positivo essa regulação, porque era um pleito antigo, né, já de algumas categorias que usam isso daí com habitualidade. Sem dúvida. E outra mudança grande aí que teve, pelo menos para muitos trabalhadores que cumprem aquela jornada direta de trabalho, é sobre o intervalo da hora de almoço, principalmente, perfeito. Né? Que era de 1 ou 2 horas, agora pode até chegar a 30 minutos. É bom a gente até esclarecer alguns detalhes, né? Porque é o seguinte, essa redução para 30 minutos, todos os telespectadores assim, podem ficar tranquilos, porque ela só poderá ser feita para todos aqueles que trabalham mais de 6 horas, o intervalo continua sendo no mínimo de 1 hora, no máximo de 2. Pode ser reduzido para 30 minutos? Poderá ser-lo, desde que através de acordo ou convenção coletiva, ou seja, através de uma discussão com o sindicato de classe e mediante, evidentemente, contrapartidas, porque a necessidade da redução do intervalo, que é uma questão até de saúde pública e de insalubridade, ela tem que ser bem examinada e bem pensada, né, para que não cause prejuízo ao trabalhador. Né? A única exceção seriam para aqueles trabalhadores que recebam mais que 2 vezes o teto do benefício da Previdência Social, que hoje deve estar perto de R$ 11.070, e disponham de diploma de curso superior. Esses podem negociar diretamente com o empregador a redução do intervalo. Os demais sempre dependerão da intervenção do seu sindicato de classe, o que eu acho importante, a participação do sindicato nessa discussão. Sem dúvida. A gente vai falar do sindicato já. Antes, queria falar sobre o deslocamento, que agora não é mais contabilizado como jornada. Muita gente trabalha nas empresas, né, que ficam longe, indústrias, por exemplo, lá em Paulínia, também em Cubatão, no litoral. Então, esse deslocamento agora não é mais contabilizado. A jornada em etino não é mais contabilizada. E também, nessa mesma atuada, nessa mesma temática, né, não é considerado também tempo à disposição do empregador, o tempo que o empregado, às vezes, por exemplo, fica aguardando na empresa o seu transporte, ou às vezes fica ali para estudar alguma coisa e depois ir para casa, porque às vezes acontece isso, tem empresas que disponibilizam bibliotecas, etc. O empregado termina sua jornada, ele passa seu ponto, né? E aí se dirige, por exemplo, para essa sala de estudos e fica lá estudando. Então, esse tempo não vai ser mais, em hipótese nenhuma, considerado tempo à disposição, o tempo que ficaria no sobreaviso ou sendo convocado. Ele terminou o ponto, acabou. Ele baixou o ponto, acabou o trabalho dele. Doutor, a gente falou dos sindicatos agora. Os sindicatos perderam força com essa reforma? Eles deixam de ter uma importância tão grande ou não? Ainda são relevantes? Os sindicatos são muito relevantes. Evidentemente que os sindicatos que não têm uma participação ativa na vida dos trabalhadores, ou seja, aqueles sindicatos criados para usufruir apenas da questão do imposto sindical e outras benesses, esses realmente vão deixar de ter importância e provavelmente serão extintos. Agora, esses sindicatos que efetivamente defendem o trabalhador, são participativos, estão sempre fazendo acordos, convenção coletivas, lutando, esses vão continuar tendo a importância que sempre tiveram e espero que tenham mais. Eu espero que o trabalhador enxergue nele hoje, com essa reforma, a necessidade de ter um intermediário forte que o defenda, né? Participe da vida sindical. Então, eu acho que vai separar um pouco, para usar um comparativo bíblico, né, o joio do trigo, né? Sim, doutor. Então, nosso tempo na TV, infelizmente, é muito curto. Quem tiver alguma dúvida aí, como você orienta a fazer? Vejam bem, todo trabalhador, com essas reformas, pode ter muitas dúvidas e, principalmente, se tiver que assinar novas documentações referentes a jornadas ou alterações, o melhor conselho que se pode dar é que se busque orientação junto ao seu sindicato de classe. Santos é uma cidade que, Santos e mesmo Campinas, essas cidades pujantes aqui da nossa São Paulo, são pródigas em sindicatos excepcionalmente combativos, com departamentos jurídicos consolidados, com pessoas aptas a orientá-los. Se não tiver sindicato, a Justiça do Trabalho também dispõe de muitos vídeos, temas relacionados à página da internet institucionais, explicando essas alterações de forma didática,
que eu creio que ajudaria bastante, né, o trabalhador a compreender a dimensão dessas alterações. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Acho que foi bem explicativo aí para o pessoal. Obrigado e é um prazer sempre esclarecer a população sobre um tema tão espinhoso como esse aí da reforma trabalhista. Muito bom dia.